Queridos, abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Hoje vamos falar da escolha dos 7. Muita gente chama 7 de diáconos por causa da palavra ministério que é usada aqui, diáconos. Atos capítulo 6, verso do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Você abre e mantém com a sua Bíblia aberta ou também acessada nessa parte da Bíblia, da série Proclamação, Atos capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, a escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles esta tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Pai, abençoa esse tempo agora, a Tua palavra, que os nossos corações estejam ardendo, esperando beber da Tua palavra e aprender um pouco sobre esse texto que tanto abençoa a igreja do Senhor ao longo dos anos. Abençoa esse momento a Igreja Batista Zona Sul e aqueles que nos assistem e nos ouvem pela internet. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos indo para a reta final dessa primeira temporada da série Proclamação. A gente termina o próximo mês de agosto. Vamos terminar com a cantata, um musical baseado só em músicas baseadas em Atos dos Apóstolos. Tiradas daqui, para abençoar a igreja, para desafiar a igreja a conhecer ainda mais esse texto, o contexto, e vamos cantar. Vai ser um musical aqui que o coral está preparando, é um musical do grupo Vencedores por Cristo. Eu estou muito feliz em nós termos sido desafiados por Deus em tratar desse assunto, de tratar de Atos, porque é uma narrativa que aponta para Jesus, que aponta para o cuidado de Deus com sua igreja, que aponta para o amor de Deus com a sua igreja, usando a vida de homens e mulheres tementes ao Senhor, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí, voltando aqui para o texto, 3 situações de perseguição e de influência negativa aconteceram na igreja primitiva. 2 a gente já pregou e 1 a gente vai pregar hoje. Primeiro, já tentaram impedir o avanço da igreja através da perseguição. A gente viu isso lá em Atos capítulo 4, quando Pedro foi perseguido, junto com João, foi perseguido pelos saduceus e os profetas e os sacerdotes daquele período. Há 2 semanas atrás, o pastor Paulo pregou de outra maneira, que foi tentado desfazer com a igreja, o avanço da igreja foi com a mentira de Ananias e Safira,
afetou a igreja negativamente, houve uma influência negativa para impedir o avanço da igreja, externo, perseguição, houve uma tentativa interna de fazer com que a igreja não avançasse, com a mentira de Ananias e Safira, com a ganância deles. E isso foi interno, de dentro para fora. E agora a terceira maneira de impedir o avanço da igreja, Satanás se aproveitando de coisas, de situações, para bagunçar com a igreja, o perigo da distração. Literalmente aqui, a distração de quem? Dos apóstolos que estavam focados na pregação do Evangelho, na pregação da salvação, na pregação da palavra de Deus, na formação de novos discípulos, e houve esse problema aqui na distribuição dos alimentos, que tentou, de certo modo, não por um motivo ruim, mas por um motivo bom, que era ação social, mas desfocar o objetivo principal dos apóstolos, ao ponto que os apóstolos tiveram que tomar uma posição urgente, necessária, enérgica, mas para resolver o problema. A igreja, irmãos, cresceu muito rápido, e toda igreja que cresce rápido, aparecem os problemas. Aparece problema de cuidado com as necessidades das pessoas que estão passando por lutas espirituais e também lutas materiais. Acontece o problema de relacionamento. Acontece problema de falta de liderança, que é um dos grandes problemas que nós temos aqui como igreja, porque graças a Deus a nossa igreja cresceu muito para a realidade do Rio Grande do Norte, uma igreja que tem 650 pessoas, para o Rio Grande do Norte é muita gente, mas ao mesmo tempo que essa igreja cresceu, nós não conseguimos acompanhar com a formação de novos líderes. E aí o que acontece é que nós temos 500 pessoas oficialmente envolvidas em células, com bons líderes, com os diáconos, que podemos chamar os diáconos, que cuidam dessas pessoas, que nos ajudam na multiplicação do cuidado dessas pessoas, mas nós temos mais de 150 pessoas que não estão em células nenhuma, ou por não quererem, ou por não poderem, ou por falta de liderança. Às vezes tem até gente que quer participar de uma célula, mas não tem líder, e aquela pessoa não se sente preparada ou capaz de ser líder, e aí é um processo realmente para chamar para uma liderança. Mas o que acontece é que a liderança dos 12 teve um probleminha. Eram 12 apóstolos, com mais de 5.000 pessoas, a igreja cresceu, como a gente já viu há alguns dias, cresceu assustadoramente, e aí começam a aparecer os problemas. E aí hoje eu quero falar sobre 3 situações. Primeiro, a razão da crise. Com a sua Bíblia aberta, vamos ver a razão da crise. Qual foi a crise que aconteceu aqui? Versículo 1 e 2, e o 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. O verso 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. É interessante, queridos, que há uma crise aqui, real, necessária, tudo, mas se essa crise não fosse resolvida de maneira sábia, ela ia desviar os apóstolos da principal missão deles, que era pregar e ensinar novos discípulos. É tão importante essa ideia que lá em Timóteo, capítulo 5, verso 17, não precisa abrir, só anotar se você quiser, diz assim: os presbíteros
que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ao ensino. Paulo também vai dizer lá em Efésios que os presbíteros, os pastores, os bispos, eles devem se apegar ao ensino a fim de que a igreja cresça aprendendo a palavra de Deus e isso se multiplique através de vida na vida cuidando de vida. Mas os discípulos, os presbíteros, os pastores, os bispos, eles devem focar na pregação e no ensino. E é pior de tudo, talvez seja uma das coisas que os pastores sejam menos cobrados, que é de estudar, dobrar os joelhos, orar e estudar para pregar, estudar e orar para pregar. Talvez seja uma das coisas que os pastores são menos cobrados, mas é o que mais deveria ser cobrado, porque é o principal objetivo deles. Mas voltando aqui para a murmuração. Houve uma murmuração na igreja, no capítulo 1, no versículo 1, como a gente viu. Crescimento grande e vieram à tona os problemas. O crescimento numérico da igreja sempre trará na bagagem problemas potenciais que precisam ser enfrentados com urgência e sabedoria. A palavra grega aqui usada para murmuração, houve murmuração entre um grupo lá, que a gente acabou de ver. A palavra murmuração sugere o zumbido de abelha. Então, você já escutou o zumbido de abelha? Você consegue ficar em paz? Sabendo que tem uma abelha por perto, passando no seu ouvido, você fica com medo de ser picado, de ser atacado por abelha, fora um barulho estranho. Então, a palavra murmuração tem a ideia de zumbido de abelha. Então, estava zumbindo no início da igreja para desviar os apóstolos do foco. A palavra é a primeira prioridade da igreja, mas os problemas práticos continuavam importantes e não poderiam ser negligenciados. É importante falar isso, porque de forma alguma Lucas está querendo dizer que o ministério da palavra e da pregação é superior ao ministério da ação social, do cuidado com as pessoas que estão passando por dificuldades. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que cada um tem que estar no seu quadrado. Deus levanta pessoas para outras áreas na igreja que não necessariamente os apóstolos, os pastores, os bispos precisam estar envolvidos. Eles lideram, eles pregam, mas eles não necessariamente têm que estar envolvidos com tudo na igreja, até porque eles não dão conta. Não havia horas, diz aqui Grant Osborne, não havia horas suficientes num dia para eles fazerem as duas coisas, e portanto precisavam encontrar novos líderes que se ocupassem com a necessidade terrena da congregação. Então o que é que aconteceu? Havia dois grupos. O primeiro grupo era composto por judeus que moravam em Jerusalém, falavam aramaico, um idioma ancestral, e se orgulhavam, eles eram orgulhosos por não ter tido nenhuma pitada estrangeira, grega ou romana no seu linguajar. Eles falavam aramaico e hebraico, nunca aprenderam a falar outro idioma. Então eles se orgulhavam disso, dessa pureza linguística. Mas surgiu um outro grupo. Lembra que o evangelho começou a ser pregado e muita gente começou a se converter. Então se converteu os judeus de fala hebraica, mas se converteu os judeus que haviam sido influenciados pelo império de Alexandre o Grande. Então aqueles que foram, por conta da diáspora, influenciados pelo o império de Alexandre o Grande, eles aprenderam a linguagem que Alexandre o Grande implantou, que era o grego. Eram os helenistas. O segundo grupo era formado pelos judeus que haviam morado fora da Palestina por muitas gerações, mas depois do Pentecostes permanecendo em Jerusalém, esses judeus, a maioria, haviam esquecido o hebraico e falavam grego. Isso é interessante, não quer dizer
que os judeus de fala hebraica esqueceram propositadamente, por maldade, os judeus de fala helênica. Não é isso que Lucas está dizendo. O que Lucas está dizendo é que havia dois grupos, provavelmente por falta de atenção mesmo, por falta de liderança, por desatenção. As viúvas influenciadas pelo helenismo, as viúvas que não tinham marido, o marido tinha morrido, que talvez não tinham filhos, que talvez não tinham bens, estavam sendo deixadas de lado por aqueles que estavam à frente. Então é provável que os que estavam à frente só eram judeus de fala hebraica e aramaica, e aí eles viviam no mundo deles, e não conseguiam enxergar que de lado tinha helenistas, judeus irmãos, mas que não falavam a língua deles, que estavam falando grego. É muito interessante isso, para que a gente não caia no julgamento de dizer que havia uma coisa intencional. Vamos deixar com que as viúvas helênicas não tenham comida. Não é essa a realidade. Mas qual foi a decisão dos apóstolos? Os apóstolos, eles enfrentaram um problema de pé, de frente. Por isso eu coloquei: Deus transforma crise em oportunidade. Porque diante da crise que estava acontecendo na igreja, com esse problema, os apóstolos não ficaram na defensiva. Eles acolheram a crítica e tiveram coragem de fazer uma correção de rota. Muitas vezes nós não queremos corrigir a rota porque nós estamos acostumados com a estrutura. Os apóstolos poderiam estar acostumados com a estrutura. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos levar do jeito que a gente já está levando. Não, eles fizeram a correção de rota. Precisa resolver o problema. Alguém já disse que é melhor 10 homens trabalhando do que fazer o trabalho de 10 homens. Concordam comigo? É melhor você ter 10 homens trabalhando, servindo, do que um fazer o trabalho de 10. As igrejas apostólicas não tiveram medo de fazer ajuste em sua estrutura a fim de dar espaço para expansão no ministério. O que foi que aconteceu aqui? O perigo da distração. Como eu já falei antes, o perigo da distração, o perigo de olhar para aquilo que eles faziam e não fazer o que era importante na vida deles. Verso 2, nós vemos isso. Não há aqui nenhuma sugestão de que os apóstolos vissem a obra social como inferior à obra pastoral, ou considerassem pouco digna para eles. Era apenas uma questão de chamado. Embora fosse um trabalho justo e necessário, a assistência a viúvas pobres não era a prioridade dos apóstolos. Eles não podiam abandonar as trincheiras da oração e do ministério da palavra para focar noutra área. A distração, nesse caso aqui, seria uma armadilha mortal. No verso 2, diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. A palavra ministério aqui é um verbo chamado diaconel, que tem a ver, que depois surgiu o nome diáconos. Mas a palavra diácono, diaconel, significa, para simplificar, significa serviço. Não que seja necessário termos um grupo de diáconos consagrados, não é isso. A ideia é de servos. Claro que tem igrejas que têm diáconos como oficiais. As igrejas batistas, a maioria tem diáconos como oficiais da igreja. Mas a ideia de diácono é a ideia de servo. Então, um líder de célula, no nosso caso aqui, um líder de ministério é um servo, é um diácono. Ele faz o serviço que um diácono poderia fazer. Mas o Lucas está trazendo a responsabilidade para que eles, os apóstolos, não abandonassem a diaconia da palavra. Veja verso 4.
Verso 4: e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério, ao serviço. Lembra, ministério é serviço o quê? Da palavra. Queridos, é interessante como a gente precisa ter cuidado com os extremos. O pietismo, que foi um avivamento na Europa no século XVII, ele caiu no extremo de desprezar tudo que é material e de ver o homem apenas como uma alma. E isso influenciou a pregação da igreja evangélica até poucos anos atrás. Por conta do pietismo, que eram homens e mulheres espirituais, que pregavam o evangelho com paixão, mas que olhavam apenas o homem e a mulher como se fosse uma alma ambulante. Esqueceu que ele é um ser integral, corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito, duas facetas, a faceta material e a faceta imaterial. Corpo, alma e espírito. Aí depois vem o outro extremo, que é aqui no Brasil chamado de teologia da libertação. Teologia nojenta, podre, influenciada por Karl Marx, que começou a olhar para a igreja apenas como um corpo a ser assistido. Um só olhava para o crente ou para o não crente apenas como uma alma. Jesus veio salvar a tua alma. E o outro extremo, teologia da libertação, Jesus veio para dar comida para você, para alimentar a sua vida material. Os dois estão errados. Nós não podemos negligenciar a alma e nós não podemos negligenciar o corpo. A visão tem que ser integral, tem que ser holística, tem que ver o homem por completo. E os apóstolos sabiam que isso era necessário. Graças a Deus, esses extremos não existem aqui, mas poderiam acontecer. A decisão dos apóstolos foi um divisor de águas na história da igreja. Aqueles que foram chamados para pregar a palavra precisavam esmerar-se no fazê-lo e afadigar-se nas palavras, a fim de serem aprovados. Se os apóstolos tivessem abandonado a oração e o ministério da palavra para servir as mesas, a igreja teria perdido o seu foco e seu poder. Pedro e os apóstolos disseram: tem um problema, nós precisamos cuidar da alimentação daqueles que estão passando por necessidade financeira. Mas nós, quanto a nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Vocês, entre vocês mesmos, escolham 7 homens cheios do Espírito para fazer essa obra. E aí é o que segue para a solução. Primeiro eu falei da razão da crise, a razão da crise, e agora a solução para a crise. Verso 3. Verso 3, 5 e 6. Veja o que aconteceu. Solução para a crise. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Nós vimos a diaconia da palavra, agora nós vemos a diaconia das mesas, o verso 3.
Vocês vão escolher homens, a solução está na mão de vocês. A solução não foi os apóstolos, mas eles deixaram que a igreja tomasse a decisão de escolher, mas eles colocaram as credenciais. E nessas credenciais precisavam ser cheios do Espírito, de poder, de fé e de sabedoria. A aprovação do povo, verso 5. Verso 5. Tal proposta agradou a todos. E eles escolheram um homem cheio de fé, Estevão, e do Espírito Santo. Queridos irmãos, quando a gente olha aqui para esse texto, e aí eu já quero fazer um anúncio para você bonito, domingo que vem a gente vai pregar sobre Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. A importância de Estevão é tão grande, ele não era apóstolo, mas era um discípulo de Jesus, é tão grande a importância dele que a gente poderia pregar umas 5 a 6 mensagens só sobre Estevão, dada a importância dele, que você vai ver nos próximos capítulos 6, 7 e 8. Mas nós vamos pregar em 2 mensagens, domingo que vem a primeira e na outra a gente conclui sobre Estevão. Então vale a pena você estar aqui nas cenas do próximo capítulo. As decisões tomadas em conformidade com a vontade de Deus agradam a igreja de Deus. Quando a igreja age em obediência à palavra, reina paz em seu meio. Quando os líderes da igreja são governados pelos princípios de Deus, o trabalho é dividido e não há sobrecarga. Quando a igreja escolhe sua liderança sobre a égide dos preceitos divinos, as tensões são resolvidas, as necessidades são supridas e a igreja cresce com mais ousadia. Precisava-se tomar uma decisão. Os apóstolos eram homens de oração e de palavra e de sabedoria. E disseram: escolham dentre vocês homens sábios, homens santos, homens fiéis, homens consagrados a Deus, homens cheios do Espírito e de sabedoria. Nós, como igreja, precisamos ter essa maturidade. Nós não precisamos ser apressados, porque às vezes, na necessidade, e eu às vezes tenho que dar muita bronca aqui na igreja, muita gente não gosta, mas muitas vezes na pressa, na necessidade, no aperreio, no desespero, a gente nomeia pessoas para diaconia, para liderança, pessoas que não são cheias do Espírito, pessoas que não são cheias de sabedoria, pessoas que não são cheias de fé. E o que acontece depois é problemas, irmãos. É mais problemas, e a bomba vai virando uma bola de neve, vai crescendo até explodir. E quando explode, afeta a igreja. E a gente vê a igreja machucada aqui, igreja machucada ali, igreja machucada acolá, porque nós tivemos pressa. E nós não olhamos para os princípios básicos de chamar alguém para ser líder numa igreja. Eles precisam ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito, cheios de fé. Há princípios. Nós não podemos levar a teologia de Zeca Pagodinho para escolher um líder. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não podemos. O importante é ter alguém, pastor, não. O importante é ter alguém cheio de sabedoria, de fé e do Espírito. Isso que é importante. Eu costumo dizer aqui para a igreja, é melhor crescer devagar com qualidade, do que crescer assustadoramente em números, sem qualidade espiritual, sem qualidade na liderança. Tenham muito cuidado com isso. Verso 6. O que foi que aconteceu no verso 6? Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Os primeiros diáconos foram escolhidos por ordem apostólica entre os membros da igreja para atender uma necessidade específica.
E os critérios, já falei aqui: boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, e foram ordenados por imposição de mãos, para algo específico, para algo momentâneo, algo que a igreja precisava naquela época. E os apóstolos provavelmente colocaram aqueles homens de joelhos, junto com a igreja. Os apóstolos os abençoaram, impondo as mãos, do mesmo jeito que nós aqui impomos as mãos quando nós ordenamos alguém pastor. Quando eu fui ordenado pastor, veio um grupo de pastores aqui de Natal, impuseram as mãos sobre mim. Quando Pedro foi ordenado, quando Arthur foi ordenado, quando Paulo foi ordenado, a mesma coisa. Nós fazemos isso aqui também quando nós ordenamos líderes de células. Quando os líderes de células são decididos, escolhidos, se tornam líder em treinamento e líder de células, a gente, num culto único, a gente faz uma oração. Não necessariamente eles ficam ajoelhados, mas a gente faz oração por imposição de mãos. Quando a igreja impõe as mãos, a igreja está dizendo: olha, nós abençoamos o ministério de vocês, nós queremos que vocês deem frutos, nós queremos que vocês possam ir lá e avançar. Não é algo para a vida toda, de uma vez por todas, porque cada um de nós pode falhar, pode desistir do ministério, pode não querer mais, e aquela imposição de mãos foi para algo específico. E aí uma lição também, abrir e fechar parênteses aqui rápido. Imposição de mãos, a gente impõe as mãos para abençoar. Não sei aqui quem já teve experiência com demônio, com gente possessa. E aí, na moda desses crentes doidos aí da internet, eles impõem as mãos para os demônios. Não se impõe a mão para demônio. Para demônio você diz: sai em nome de Jesus. Não precisa a pessoa estar possessa, não. Eu vou impor as mãos, eu vou abençoar um demônio. Está certo isso? Estou falando sério, gente, está certo? Você vai abençoar o demônio? Não. Então aqui, você que vê os crentes doidos aí da internet, que fica atrás de demônio, parece aquele caça-fantasma, né? Tem crente que caça demônio, não tem o que fazer, só fica procurando demônio em tudo, cabelo em ovo em tudo, procurando chifre na cabeça de cavalo, e ainda por cima vai impor as mãos. Está errado, você impõe as mãos para abençoar, que foi o que aconteceu aqui. E aí, seguindo para o final, primeiro foram a razão, né, da crise, depois a solução para a crise. Eles escolheram os apóstolos, os diáconos, impondo as mãos. E por último, quais foram os resultados pós-crise? Verso 7. A turma caprichou, viu, gente? Para o pastor não passar mal. Suco de graviola. Não sei quem gosta, mas é bom demais. Verso 7 diz assim: assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que foi que aconteceu com o comportamento adequado dos apóstolos? Houve uma crise? Sim. Tinha alguém passando necessidade? Sim. Nós vamos resolver o problema? Sim. Escolha pessoas de boa reputação, de boa fé, cheios do espírito de sabedoria entre vocês. Tem esse público? Sim. Vamos impor as mãos sobre eles, e eles vão fazer esse serviço. O que acontece quando os apóstolos não perdem o foco da oração e o foco da palavra? O que aconteceu foi o crescimento da igreja. A igreja continuou crescendo. O verso 7, veja de novo o verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. E aí tem duas palavrinhas aqui: crescia rapidamente o número de discípulos,
também um grande número de sacerdotes. Algumas versões diz crescia e multiplicava. A ideia aqui, no original, é de que está num tempo imperfeito, porque era um contínuo. O crescia e multiplicava está no imperfeito, porque é algo contínuo. A igreja continuava crescendo. À medida que se havia pregação, que havia discipulado, que havia ensino, que havia oração, que havia formação de novos líderes, a igreja ia crescendo. Naquele grupo de líderes, aí é interessante que não se converteu só as pessoas, mas começou a se converter os sacerdotes. Os sacerdotes começaram a se render e a se entregar a Jesus. Muitos sacerdotes saduceus que perseguiam a igreja. Mas diz os estudiosos que naquele período, no templo, juntamente com os levitas, tinham entre 18 mil e 20 mil entre sacerdotes e servos do templo que serviam no serviço ao templo, músicos, pessoas da recepção, pessoas da limpeza, pessoas que serviam no templo. Tinha uma média de 20 mil pessoas, e essas pessoas começaram a se converter, a entregar sua vida a Jesus Cristo, por conta da pregação dos apóstolos. E aí eu quero fazer chamar você para olhar comigo, voltar para o capítulo 1, ver a sequência aqui de crescimento da igreja. Como a igreja começou a crescer. Capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. 120 pessoas. Agora vai lá para o capítulo 2, verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de... Capítulo 4, versículo 4. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a 5.000. Capítulo 5, verso 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram Capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 31. 9 e 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Capítulo 16. E o verso ao 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Queridos, quando a igreja faz a vontade de Deus, quando a igreja obedece a palavra de Deus, quando a igreja é uma igreja de oração, que escolhe seus líderes com responsabilidade e zelo, essa igreja cresce. A crise quase se instalou na igreja, mas Deus usou essa crise para formar novos líderes. Deus usou essa crise para formar os diáconos. As crises nos forçam a dobrar os joelhos
e Deus cria em nosso meio um poder espiritual e a igreja continua a crescer. Deus transforma crises em oportunidades. Amém?